Primeira coisa que eu acho importante, né, quando fala de anatomia, a gente sempre lembrar que o estudo da anatomia, ela parte, né, a localização das estruturas da posição anatômica, tá? Então, essa posição que a gente vai acompanhar aqui, que a gente está olhando aqui na imagem, que é justamente o quê? A pessoa em pé, né? A posição ortostática, o olhar dirigido para o horizonte, as palmas das mãos voltadas para frente, tá joia? E as pontas dos pés voltadas para frente, ligeiramente separados. Então, essa aqui é a posição anatômica. Segunda parte importante, planos e eixos anatômicos, né? Aqui a gente já vai fazer uma relação desses planos e eixos anatômicos com os movimentos, tá joia? Então, olha só, existem, né, no corpo humano, vamos dizer assim, 3 planos, tá? E 3 eixos anatômicos que a gente deve conhecer e que eles vão partir sempre da posição anatômica. E aí, gente, como é que funciona isso, né? Então, os eixos anatômicos, os planos anatômicos, eles contêm o movimento, vamos dizer assim, e os eixos anatômicos são perpendiculares aos planos. Isso é o que, no geral, a gente tem que lembrar. E aí, a gente faz a relação desses eixos, desses planos com os movimentos. Então, os planos anatômicos são 3, tá? Então, aqui o primeiro, ó, o plano sagital, que ele está aqui, né, passando pela frente do corpo, e a literatura fala assim para a gente, que ele divide o corpo em 2 metades, né? A metade direita e a metade esquerda, tá? A gente também tem o plano frontal, também conhecido como plano coronal, pulando para ele aqui, que ele estaria mais ou menos nessa posição, né? Assim, dividindo o corpo. E aí o plano coronal vai dividir o corpo na região anterior e na região posterior. E a gente tem o plano horizontal, também chamado de plano transverso, que dividiria o corpo ao meio, tá? Então, a primeira coisa que tem que lembrar, gente, plano sagital divide o corpo na metade direita e esquerda. Passa, né? Deixa eu só pegar uma folha aqui. Como se fosse assim, tá joia? O coronal ou frontal, dessa forma aqui, divide o corpo na parte anterior e posterior, e o transverso horizontal vai dividir o corpo ao meio. Então, se a gente olhar essa figura aqui, né, só para a gente fazer a relação, qual que é o plano que divide na metade direita e esquerda? É o plano sagital, tá? O que divide em superior ou cefálico, né, ou inferior e caudal é o plano transverso. E aquele que vai dividir, né, em anterior e posterior vai ser o plano frontal ou coronal, tá? Bem, perpendicular a esses, né, planos, a gente vai ter o eixo. Perpendicular é o quê, gente? É formando um ângulo de 90 graus, né? E aí, então, a gente vai ter 3 eixos também, que é importante da gente conhecer. Então, olha só, relacionado com o plano sagital, então, sendo perpendicular a ele, a gente tem o eixo transversal ou látero-lateral. Então, se o plano sagital está assim, o eixo látero-lateral vai estar assim, então, vendo? Formando um ângulo de 90 graus, de um lado a outro, látero-lateral. Plano frontal. Relacionado ao plano frontal, o plano frontal está assim, certo? A gente vai ter o eixo antero-posterior. Então, vai estar nessa posição aqui, formando 90 graus. Ó, antero-posterior, da frente para trás. E no eixo, no plano de secção transversal, né, que seria esse plano assim, que está cortando ao meio, o eixo longitudinal, que está a 90 graus dele. Então, a minha dica para vocês, né, quando forem estudar, é sempre estudar primeiro os planos, né, lembrar primeiro quais são os planos e lembrar, gente, que o eixo está perpendicular. Então, se é o sagital, que está aqui, né, dividindo direita e esquerda, o eixo está de um lado ao outro, látero-lateral. Se é o frontal, que está assim, o eixo vai estar aqui, certo? Antero
posterior. E se a gente tiver o eixo, né, aqui, o plano transversal horizontal, o eixo está perpendicular, então, longitudinal. Eu acho que fica mais fácil, tá? E aí, então, gente, os movimentos articulares, né, os movimentos principais, flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e rotação externa, estão contidos nos planos, tá? Como é que a gente relaciona isso? Então, pensa só, gente, o plano sagital, ele tá aqui, né? A hora que eu faço esse movimento aqui, que é de flexão do braço, o movimento tá nesse plano. Então, quando a gente fala em flexão e extensão, a gente fala que esse movimento acontece no plano sagital, tá? E no eixo, qual eixo, gente? Se o plano sagital está assim, o eixo está perpendicular, né? De um lado ao outro. Então, o eixo é o eixo látero-lateral. Já o movimento de abdução e adução. Então, ó, o plano coronal está aqui. O movimento de abdução e adução acontece nesse plano, está contido nele. Então, a gente fala que está no plano, a abdução está no plano coronal ou frontal, né? Que são os nomes que ele pode ter, o sinônimo. E o eixo, né? Então, eu coloco aqui, ó. O plano está aqui, o eixo é perpendicular a ele. De frente para trás, né? Antero-posterior. Então, eixo antero-posterior. Já os movimentos de rotação, rotação lateral, rotação medial, vão estar em quais planos? No plano que faltou, né, gente? Em qual plano? No plano transverso ou horizontal e no eixo, qual que é o eixo perpendicular a ele? Longitudinal. Então, minha dica para vocês é sempre lembrar o plano, tá? Primeiro, e a partir daí explorar. Ou se não, gente, tem que decorar mesmo, tá? E então, assim, ó, movimento de flexão e extensão no plano sagital, no eixo látero-lateral, também conhecido como horizontal. Aqui tem sinônimos. Desculpa, aqui tem sinônimos que são interessantes da gente conhecer. Abdução e adução, plano frontal ou coronal, né, que era o outro nome dele, e o eixo é o eixo sagital ou eixo antero-posterior. Então, tem sinônimo aqui também, vai anotando, tá? E as rotações vai estar no eixo transversal ou horizontal, no plano, desculpa, transversal horizontal, no eixo longitudinal. Então, é importante colocar, né, os sinônimos, porque confunde. Desses movimentos todos, gente, o que mais cai em provas é o movimento de abdução, tá? Então, esse aqui é importante de decorar, em que plano, em que eixo. Até porque o eixo dele, às vezes, a banca, né, coloca como eixo sagital, para você não confundir plano e eixo. Mas a minha dica para vocês é essa, tá? Então, guardar sempre, aprender primeiro o plano e depois guardar as informações da tabela. Esse aqui é o que eu colocaria lá no meu caderninho de resumo, né? O que eu daria atenção para rever sempre, porque senão a gente acaba esquecendo, tá?